Olá, está começando o Dia de Campo na TV. No programa de hoje você vai conhecer uma tecnologia que usa o gongolo para a produção de humus. Conhecido também como piolho de cobra, esse invertebrado é um exímio triturador de resíduos e produz substratos orgânicos de excelente qualidade. No quadro Minuto do Livro, você vai ficar por dentro de mais um lançamento editorial da livraria e saber o que está acontecendo na pesquisa agropecuária no Brasil e no mundo na agência Embrapa de Notícias. E você já ouviu falar em banco de germoplasma? Não? Então acompanhe uma visita de nossa equipe ao Banco de Germoplasma de Espinheira Santa, localizado na Estação Experimental de Cascata, no município de Pelotas, Rio Grande do Sul. Confira! Muitas pessoas colecionam selos, outras papel de carta. Muitas também colecionam moedas e figurinhas. Mas você já pensou em colecionar plantas? É mais ou menos isso que acontece na Estação Experimental Cascata da Embrapa Clima Temperato e no campus Visconde da Graça no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, os dois aqui em Pelotas. As duas instituições se uniram para a criação do Banco Ativo de Germoplasma de Espinheira Santa. Essa planta é muito usada aqui no sul do Brasil como planta medicinal para dores de estômago, gastrite, úlcera e azia. O próprio Ministério da Saúde já recomendou essa utilização, mas ela está ameaçada pela expansão das cidades, desmatamentos e outras ações humanas. Então, o banco ajuda a unir e conservar a Espinheira Santa. Elas são originárias de uma coleta que foi feita no ano de 2002 e nos anos de 2002 e 2003 em 17 municípios do Rio Grande do Sul. Nós identificamos mais de 100 plantas de Espinheira Santa cultivadas em quintais ou na natureza, na borda de matas ou em campo aberto. Nós coletamos os frutos, retiramos as sementes, produzimos as mudas e aqui nós temos então as plantas que resultaram daquelas sementes que nós cultivamos. Quando falamos de um banco, talvez você imagine um lugar fechado. Alguns dos bancos de germoplasma até são, guardam sementes das plantas em câmaras frias. Mas este aqui é um banco com plantas vivas. Isso porque a capacidade de germinar da Espinheira Santa não se conserva por muito tempo. A solução, então, é preservar ela no campo. Dessa maneira, as características da planta também se apresentam, demonstrando a grande variabilidade genética que possui. Andando por lá, por exemplo, encontramos plantas mais altas e vistosas e outras mais baixas e pequenas, como esta. E a gente pode ver diferenças além da estatura das plantas. Tem algumas com tom de verde mais claro e outras mais escuro nas folhas. A quantidade de flores que elas produzem também varia. A Espinheira Santa recebe esse nome por ser considerada um santo remédio e, é claro, por conta de seus espinhos. No entanto, nem todas elas têm tantos espinhos assim. Essa, por exemplo, não tem quase nenhum. Nessa aqui é possível observar, nessa planta, que as folhas são pequenas, num tom verde escuro e que tem só 3 espinhos em cada folha. Essa daqui já dá para ver a diferença. Como ela tem bem mais espinhos, a folha é mais rígida, né? Com espinhos bem salientes e ela tem até a borda da folha, ela tem um tom mais amarelado, como se fosse um contorno, bem diferente da anterior. O mesmo acontece com a quantidade de flores. Esta aqui, por exemplo, está carregada, enquanto as anteriores estavam quase sem nenhuma. Então, essa planta, ela está cheia de flores. As flores agora estão sendo polinizadas por moscas e vespas e abelhas. Essas flores elas vão formar frutos depois de polinizadas. Os frutos vão ficar maduros lá por dezembro, novembro, dezembro. E esses frutos eles contêm uma sementinha dentro. E essa semente ela é dispersada na natureza por aves. Então tem várias aves que vêm, os passarinhos chegam, comem o fruto e largam a semente mais adiante. E se você quer entender melhor por que essas variações acontecem, aqui vai a explicação. Olha só que interessante, essa planta ela só tem espinho na ponta das folhas. A mãe dela, a planta mãe, tinha espinho em toda a folha. As irmãs dela, que foram coletadas no mesmo dia, também têm espinhos e só ela saiu assim. Por que isso? Porque a Espinheira Santa é uma planta de fecundação cruzada. O pólen de uma planta vai fertilizar
a flor da outra planta. E nesse cruzamento, os filhos, eles vão ser... vai acontecer com os filhos o que a gente chama de segregação. Cada filho vai ter uma combinação de genes diferente e aí vão ter alturas diferentes, características de folhas diferentes e casualmente se juntaram os genes que determinam que a folha não tem espinhos a não ser na ponta. Juntando todas essas diferenças, o Banco de Germoplasma reúne a diversidade e cumpre a sua função como local de pesquisa. Então aqui para estudos, tanto para aumentar o conhecimento relacionado ao aspecto morfológico da planta como ao aspecto químico, ou até mesmo para estudar os polinizadores e como acontece a dispersão das sementes, que é feita por aves, ou a morfologia das flores, é ideal que se tenha uma variação. Então essa coleção ela é importante para propiciar esses estudos. Reduzir custos, diminuir os resíduos acumulados na propriedade agrícola e ainda conseguir um substrato de excelente qualidade. Sim, isso é possível e com a ajuda de um pequeno habitante do solo, o gongolo. Pesquisadores da Embrapa Agrobiologia estudaram esse aliado do agricultor que ajuda na produção de humus de maneira simples e sem custos. É o chamado gongo composto. O nome é um pouco diferente, mas os resultados no campo já estão dando o que falar. Vamos ver na primeira reportagem. Gongolo, piolho de cobra, Maria-café ou embuá. O nome pode variar de acordo com a região do país, mas a capacidade que este invertebrado do solo tem de triturar resíduos e produzir substrato de ótima qualidade é única em qualquer lugar, o que faz deste bichinho um aliado do agricultor. Na natureza existem mais de 12 mil espécies de gongolos. Eles vivem em ambientes úmidos, com pouca luminosidade e com material orgânico disponível para alimentação, como podas de árvores, folhas e galhos. Ao contrário das minhocas, que são bem famosas pela capacidade de produção de humus, os gongolos são pouco conhecidos. A pesquisa inédita no Brasil começou em 2009 na Embrapa Agrobiologia, em Seropédica, no Rio de Janeiro. A pesquisadora Maria Elizabeth Correia queria entender o papel da fauna do solo na avaliação de áreas reflorestadas e então começou a estudar o gongolo. Mas a curiosidade científica fez com que ela direcionasse os estudos para outro caminho. Inicialmente, o objetivo da pesquisa era entender como os gongolos contribuíam para a decomposição e ciclagem de nutrientes em ambientes florestais, principalmente em plantios para recuperação de áreas degradadas. Com o passar das observações, a gente entendeu que ele poderia ser um elemento de fragmentação de resíduos vegetais na propriedade, então seria um elemento importante para a gongocompostagem. A partir daí, a bióloga começou a estudar as espécies, sua ocorrência ao longo do ano e quantidades. Fez experimentos de alimentação para ver o quanto eles consumiam, analisou nutrientes nas folhas onde eles se encontravam e observou até as fezes do animal. O estudo foi feito no campo e no laboratório. Para chegar ao composto ideal, a pesquisadora e sua equipe estudaram o ciclo de vida do gongolo e os tipos de resíduos ideais para a produção do humus. O gongo composto, ele é o processamento de vários resíduos vegetais pelo gongolo. Para a gente saber exatamente que resíduos são esses, então qual é o melhor resíduo ou qual é a melhor mistura, a gente tem que primeiro testar isso em laboratório. Então a etapa do laboratório foi testar que resíduos são esses isoladamente. Então ele aceita se alimentar de papelão, ele aceita se alimentar de uma folha, de uma leguminosa, de grama, em que proporção? A preferência alimentar? Então, antes de ir ao campo, a gente testou todos esses fatores em laboratório. Outra etapa muito importante é entender o ciclo de vida desses organismos. Então, qual é a forma de reprodução, quantos ovos a fêmea coloca por período,
quanto tempo leva para o desenvolvimento desde o ovo até o juvenil e o adulto. Todas essas etapas fazem parte do estudo em laboratório, porque a gente precisa no laboratório, né, é somente no laboratório que a gente tem uma avaliação mais controlada dos fatores ambientais. Então, é o local ideal para fazer uma avaliação mais detalhada. Com base nesses estudos, os pesquisadores já sabem, por exemplo, que resíduos devem utilizar para a gongocompostagem, qual a proporção entre a quantidade de materiais e o número de gongolos e o tempo necessário para que o gongocomposto esteja pronto. Hoje também a gente consegue já ter uma avaliação de parte do ciclo de vida do organismo. Então a gente já sabe, né, que a cada postura, que é na verdade um envolvimento do ovo pelo material das fezes, então esse gongo composto ele serve também para envolver o ovo, né? Então a cada postura dessas a gente tem um ovo, então ele faz várias posturas, cada ovo protegido. A gente sabe também que leva o tempo de 1 mês para a eclosão desse ovo, então é um tempo bastante longo, né? E que até uma fase em que ele consegue se alimentar desses resíduos é cerca de 3 a 4 meses. A gente ainda não chegou ao final do ciclo de vida do organismo, mas já temos muitas informações, todas desenvolvidas dentro do laboratório. Os estudos permitiram que os pesquisadores chegassem a um procedimento mínimo para a elaboração do gongocomposto. Bom, agora que já sabemos que o gongolo pode ser um ótimo aliado na produção de um substrato de boa qualidade, vamos ver como construir uma composteira para que os gongolos possam trabalhar e produzir o humus. Vamos saber também que tipos de resíduos podemos utilizar nesse processo. Acompanhe na segunda reportagem. A técnica para a produção de humus pode ser feita com qualquer espécie de gongolo, porque a maioria tem a capacidade de triturar resíduos brutos, e algumas são mais eficientes, outras consomem mais e são mais abundantes na natureza. Uma grande diferença do processo de vermicompostagem, que é a compostagem promovida pelas minhocas, da compostagem promovida pelo gongolo, a gongocompostagem, é o tipo de material utilizado. As minhocas elas conseguem processar muito eficientemente os resíduos animais, como os diversos tipos de esterco. O gongolo ele é muito eficiente triturando resíduos de origem vegetal, que são muito comuns na propriedade. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui, por exemplo, é palha da folha de bananeira, que ela é bastante fibrosa. É importante sempre ter um material rico em nitrogênio. Para isso a gente utiliza folhas de leguminosas arbóreas. Nesse caso aqui é a pata de vaca. Um material que é bastante encontrado até em áreas urbanas é o papelão, que ele é basicamente celulose e o gongolo é capaz de processar esse material. Ali a gente tem materiais muito fibrosos, como casca de vagem de leguminosas arbóreas, e outros materiais muito frequentes, como aparas de grama e capim colonial. Todos esses materiais misturados são passíveis de gongocompostagem, de processamento pelo gongolo. Tendo os resíduos, é preciso caçar o gongolo. A tarefa não exige uma habilidade específica. Basta ter um local com acúmulo de matéria orgânica e eles aparecem. Agora é só montar a composteira. O agrônomo Luiz Fernando de Souza estudou os gongolos e as melhores maneiras de produzir o gongocomposto durante 4 anos. Aqui no gongolário nós temos aqui esse anel de concreto, que ele tem capacidade nominal para 500 litros, mas você pode utilizar a capacidade máxima ou utilizar a quantidade de resíduo que você tem disponível no momento. E o que tem que ter cuidado na hora de fazer o processo de gongocompostagem? Esse anel aqui, ele tem essa chapa de aço galvanizado, que ela vai evitar a saída dos gongolos, porque o anel ele é rugoso e os gongolos podem escalar e sair da pilha de composto.
Se o produtor não tiver condições de colocar essa chapa de aço, ele pode estar fazendo uma cobertura com uma espécie de sombrite e amarrando as laterais, que vai dar certo também. Outra coisa que tem que tomar cuidado é para evitar o excesso de umidade, para que os gongolos não morram. E no nosso sistema aqui nós temos um fundo de pedra, né, britada, porque quando for fazer a manutenção da umidade, essa manutenção da umidade se dá semanalmente ou quando necessário, o excesso de água ele é drenado, né, para a parte de baixo. E assim, depois de ter essa camada de pedra, você pode colocar um sombrite ou até mesmo um saco de ráfia para evitar a saída dos gongolos ou a entrada de algum organismo dentro do processo. E você pode estar fazendo adaptações quanto à gongo-compostagem. Se você não tiver um anel de concreto, você pode estar usando recipientes alternativos, desde que seja tomada atenção para que, se ele for de fundo liso, você faça os furos para que essa água possa ser drenada. Depois de separar os resíduos e construir a composteira, chegou a hora de montar os materiais e colocar os gongolos para trabalhar. Mas é preciso estar atento a alguns detalhes importantes nesse processo. Vamos acompanhar na terceira reportagem. O processo de produção do gongo composto começa com a distribuição dos resíduos no anel de concreto. Quanto mais diversos forem estes materiais, melhor será o resultado. Mas a proporção deve ser de 40% de materiais ricos em nitrogênio, como por exemplo, folhas de leguminosas, 50% de outros resíduos vegetais, como gramíneas e folhas de bananeira, e 10% de materiais mais lenhosos ou celulósicos, como poda de árvores e papelão. Feita a mistura dos resíduos na composteira, é preciso umedecer para favorecer a atividade dos gongolos, que agora já podem ser adicionados. Para 500 litros de resíduos, é preciso 2 litros de gongolos, o que equivale a 3.600 gongolos. Essa medida aqui, ela contém meio litro. E meio litro de gongolo equivale a aproximadamente 900 indivíduos adultos. Cada indivíduo desse, ele tem um peso de 0,6 gramas e um comprimento de 5 centímetros em média. E essa espécie que nós utilizamos aqui é o Trigonilus corallinus. É uma espécie exótica, né, do Sudeste Asiático, mas ela está distribuída em todo o território nacional. E na Embrapa Agrobiologia, aqui em Seropédica, ele se encontra em abundância, mas o produtor pode estar utilizando o gongolo que tem a maior ocorrência em sua propriedade. Não precisa necessariamente ser essa espécie. E vamos adicionar então os gongolos para efetivamente começar o processo de gongo-compostagem. Eles ficam fechadinhos assim, mas daqui a pouco eles já vão começar a desenrolar para começar o processo de fragmentação do material, que é o ato da alimentação deles. Nesse caso aqui, eu não vou precisar cobrir, porque essa chapa de aço ela vai evitar a fuga do gongolo, porque é lisa e ele não vai conseguir subir. Ele pode até subir numa metade, mas ele vai escorregar. Se não tiver essa chapa de aço, o ideal é que você cubra com sombrite ou outro material para evitar a sua fuga. E a manutenção, ela se dá semanalmente só na questão de você controlar a umidade, que tem que estar em torno de 50% a 60%. Se você chegar aqui na pilha e ver que está úmido, não há necessidade de molhar. É importante também que esteja num local coberto, porque se você estiver no ambiente, o que pode estar acontecendo? O excesso de chuva vai começar a lavar o composto que está sendo preparado por eles e vai haver a perda de nutrientes. Então,
um ambiente coberto não só vai proteger da lixiviação dos nutrientes, né, a perda desses nutrientes, mas também vai dar um conforto térmico melhor para os animais trabalharem. Os gongolos são capazes de reduzir o volume dos resíduos em 70%. Portanto, se o produtor colocar 10 litros de resíduos, ao final do processo ele terá 3 litros de composto. Após o período de gongocompostagem, é preciso retirar o gongocomposto. Depois do processamento, tem-se o composto e um material mais grosseiro que os gongolos não atacam. Esse material precisa ser peneirado para que se possa utilizar o gongocomposto. É preciso peneirar para poder utilizar o gongocomposto. Mas antes disso, é necessário evitar molhar a pilha por 2 a 3 dias. Após peneirar, os resíduos que sobram devem retornar para a composteira, assim como os filhotes de gongolos. O que foi peneirado é o gongocomposto. Esse material está pronto para ser utilizado para a produção de mudas ou como adubo orgânico. Como vimos no primeiro bloco, os gongolos fizeram seu trabalho e já temos o composto pronto. Agora é hora de saber como utilizar esse gongo composto. Fique de olho na quarta reportagem. A partir de 3 meses, o gongo composto já está em condições de uso na lavoura. Porém, dependendo da finalidade do uso, pode-se deixar o material mais ou menos tempo compostando. Quanto mais for triturado pelos gongolos, melhor será a sua qualidade. Além de ter custo zero para o produtor, as pesquisas mostram que o gongo composto tem uma qualidade até superior a alguns substratos comerciais. Os estudos revelam que o gongo composto é muito eficiente na produção de mudas de hortaliças, porque supre a necessidade de nutrientes da planta, dispensa a necessidade de misturas e, por ter uma menor densidade, faz com que se tenha uma bandeja mais leve na hora do plantio. O gongo composto ele é capaz de fornecer quantidades satisfatórias em níveis médios ou até altos de nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, que são requeridos, né, em quantidades diferentes, dependendo da espécie de hortaliça ou de fruteira. E outra questão também que é muito importante, ainda mais no setor de horticultura, é a questão da condutividade elétrica. Os substratos eles não podem ter uma condutividade elétrica muito elevada, porque isso pode acarretar no desenvolvimento inicial ou até mesmo em outras partes do desenvolvimento da planta, porque a condutividade pode diminuir até a produtividade ou interferir na germinação. E o gongo composto tem uma condutividade elétrica em torno de 0,7 a 1 decisimens. O limite para substratos é em torno de 2 decisimens. Então ele se mostra eficiente nessa qualidade química também, o que confere essa qualidade aí do substrato e esse sucesso. Na lavoura, o bom resultado do uso do gongo composto é evidente: plantas vigorosas e sadias. O efeito do gongo composto na produção de muda reflete também numa boa produtividade no campo. Então, uma muda bem nutrida, bem desenvolvida, com um torrão bem estruturado, faz com que na hora do transplantio haja uma menor necessidade de replantio, então a taxa de pegamento é mais elevada, a sanidade da planta ela é bem favorável, a qualidade nutricional dessa planta também é elevada e isso reflete então numa boa produtividade final das hortaliças. E seus estudos já mostraram que o gongo composto é uma alternativa para a produção de um substrato ou de um adubo orgânico de boa qualidade. Tem produtores que já estão comprovando isso também. É o caso de Guilherme e Júlia, que vivem em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. É o que você confere na nossa quinta reportagem. Guilherme Rocha e Júlia Lima são entusiastas da agroecologia e do uso de métodos que possam contribuir para a produção sustentável.
Na casa onde moram, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, produziam artesanalmente humus de minhoca para vender. Em setembro de 2016, eles estavam preocupados com a presença de um incômodo visitante, os gongolos, que se misturavam às minhocas nas composteiras. Até que descobriram o poder desses bichinhos. A gente começou com a proposta de fechar o ciclo da matéria orgânica do nosso quintal, né? A gente já trabalhava com tratamento, com a reciclagem de resíduos orgânicos de cozinha, e a gente está numa região que produz muita matéria orgânica de poda, né? Muito resíduo de poda. Então a gente começou com a ideia de processar esse resíduo dentro dos próprios quintais, né? Para parar de exportar essa matéria orgânica, né? Então a gente começou com um processo de compostagem com minhocas, e os gongolos começaram a aparecer nas nossas pilhas de compostagem, né? E a gente até não sabia muito bem o que era, né, o gongolo, né? A gente conhecia como piolho de cobra, mas não sabia exatamente o que era. E foi quando a gente viu, acho que até num post, né, do Face, uma matéria da Embrapa falando do processo de gongocompostagem, né? E do trabalho da professora Elizabeth. E aí a gente chegou a entrar em contato, né, justamente para a gente entender um pouquinho mais da biologia até dessa espécie, se ela era nativa, se ela não era. E aí foi também um momento de aproximação com a Embrapa nesse sentido, para que a gente conseguisse entender melhor esse ciclo que a gente estava fazendo aqui em casa. Então já estamos mais ou menos há 1 ano trabalhando com o gongo composto. E também tentando disseminar justamente essa lógica de reciclagem, né, e de reutilização dessa poda tão rica, e como um problema também em muitas cidades, né, do estado e de outros estados. Então a gente conseguiu fechar esse ciclo que era tão esperado pela gente aqui dentro do nosso quintal. E o gongolo acabou sendo, acho que, um super plus, assim, né? Ele fecha com chave de ouro um processo de compostagem, porque ao invés de ter um humus de minhoca, ou mesmo de ter uma terra preta, né, uma terra vegetal, a gente tem um material que está se mostrando aí incrível, né? Com excelentes qualidades, né? Então isso tem sido muito positivo, né? Transformar o que algumas pessoas consideram lixo num produto riquíssimo. Hoje, Guilherme e Júlia já produzem de 30 a 40 quilos de gongo composto por mês. Usam em suas plantas em casa e têm 2 pontos de venda com parceiros. E eles garantem que o produto tem sido aprovado pela clientela. E a gente está tendo uma receptividade muito legal das pessoas, dizendo que minha muda, que antes nem florescia, pela primeira vez está dando flor. Então a gente está tendo essa receptividade, a gente também agora está tentando ampliar um pouquinho, colocando em algumas lojas de paisagismo. Então, mas ele é um produto novo. Então acho que a gente também tem esse desafio de tornar o gongo composto mais universal aí mais também, conhecido, né? E conhecido nessas esferas também de mercado, né? E até porque a gente tem uma produção bastante artesanal, né? A gente não produz em larga escala, né? Então a gente tem visto que as pessoas que estão se interessando pelo gongo composto até são pessoas que estão ligadas à agricultura urbana, ou quem tem plantas ornamentais em casa, gosta de cuidar dos vasinhos. Então, para o produto que a gente tem feito, que é numa escala artesanal, né, tem sido, esse público tem tido uma saída bacana, né? O que a gente produz hoje a gente compartilha, ou a gente vende ou a gente compartilha de alguma forma. E os retornos têm sido super positivos. Júlia e Guilherme, no entanto, não seguem exatamente a mesma metodologia desenvolvida pelos pesquisadores da Embrapa Agrobiologia. Várias adaptações foram feitas. E a pesquisadora Maria Elizabeth Correia foi conhecer de perto o sistema adaptado pelo casal. Então, Beth, primeiro a gente recebe o resíduo de poda, né? Então esse resíduo de poda vem bruto, a gente tritura esse resíduo de poda e coloca nessa primeira baia, né? E aqui uma coisa importante, assim, a gente mantém o revolvimento dela, né? Então com aquele garfo aqui, né, a gente tomba ela semanalmente, né, para permitir que esteja sempre circulando o ar, né? Aí, né, então a gente toma para lá, toma para cá, e isso, nesse processo aqui, ela fica de 15 dias a uns 25 dias, mais ou menos, nessa primeira baia, né? É uma pré-compostagem, então, desses resíduos, né? É uma pré-compostagem desses resíduos, né? Aqui ele já começa o processo de compostagem, e aqui a gente já vai encontrar alguns gongolos, né?
mas eles aparecem mais para os estágios finais. Então, aqui nessa primeira baia ela passa mais ou menos uns 20 dias. Aí a gente tomba ela, depois desses 20 dias, tomba para essa segunda baia menor, então o volume dela reduz bastante, né? Então cada baia dessa a gente calcula aí mais ou menos uns 1000 litros, né? Porque ela fica cheia, né? E aí o volume vai reduzindo, a gente transfere para essa baia do meio, ao transferir para essa baia do meio a gente liberou essa baia para receber mais poda, né? Então, interessante é que os gongolos vão espontaneamente para essa pilha. Nessas aqui eles vêm espontaneamente. Vêm espontaneamente até porque são, né, as espécies estão aí, né? Então aqui passa mais uns 15, 20 dias mais ou menos. Nesse outro processo a gente continua com o processo de tombamento dele, mas aqui a gente está numa região muito úmida, né? Então uma coisa que a gente percebeu, a gente acabava tirando um composto muito úmido, né? Então até na hora de peneirar depois o humus ficava difícil, né? Então a gente viu que precisava controlar um pouco a umidade, então a gente montou um terceiro estágio, que aí já é esse daqui com as telhas, né? Que a gente até tá pra... Então nesse estágio aqui a gente já consegue controlar a umidade, então é o terceiro momento, né? Esse material depois ele é tombado para cá, e aí a gente já tem um material que fica um pouco mais seco e pré-compostado já, né? Você vê que ele já está bem mais compostado do que aquele primeiro. Já está mais fragmentado, mas é interessante, né, que ele está bem umedecido, né? Então ele está cheio de água e com certeza também cheio de micro-organismos, né? Então, ele já está aqui meio amaciado, né? Já está super amaciado, né? E aqui se a gente procurar a gente até acha uns gongolos. A gente acha um por aqui, mas... Aí, ó. Né? Tá aqui. Então esse seria o último estágio antes da gente levar esse material, e aí aqui está assim o alimento que a gente usa lá para os gongolos, né? E que aí vão para aquelas caixas, né? Que a gente começou fazendo com as caixas, aí depois a gente acabou indo estamos testando agora o silo aí, né? O cilindro. Essa caixa aqui, por exemplo, ela é bem recente, ó, ela é do dia 30/7, né? Tem aí 20 dias mais ou menos, né? Então aqui tem, e nessa caixa aqui então, além dos gongolos que vêm naturalmente, né, que vêm lá da baía de composto, a gente inocula os gongolos aqui também. Então cada vez que a gente peneira, sobram, né, tem uma série de gongolos que ficam ali com um material super rico. Então parte desse material volta para a caixa e aí a gente coloca esse alimento para eles aqui. Aí, ó. É que ele já está adquirindo uma outra conformação, já tem o processo de fragmentação aqui desse material. Sim. Então aqui o que a gente, até mais porque eles começam sempre do fundo, né? A gente inocula para eles no cá, fundo, inclusive. Então a gente já começa a perceber aqui, né? O composto, então são essas bolinhas, né? Que são as fezes do animal, que são o composto, o gongo composto. E é impressionante como o volume reduz também, a gente sente, né? Você vê, essa caixa aqui ela tem 20 dias, né? A gente tinha colocado ela até a tampa aqui, né? De material, né? De alimento para ela. Se a gente for na outra caixa ali, a gente vai ver que já reduziu super o material, né? Essas caixas você adquire no comércio? Essa caixa encontra facilmente no comércio. O que a gente percebeu, e até que foi uma sugestão que quando a gente foi lá na Embrapa conhecer, né, que foi bacana, foi o cilindro de concreto. A caixa ela é interessante porque ela é muito móvel, né? Então, para a gente, como a gente estava experimentando, também testando, era interessante porque a qualquer momento a gente podia, né, mover de lugar, fica fácil de levar para peneirar em outro lugar e tudo mais. O cilindro ele é um pouco mais estático, mas em compensação o investimento é muito menor. O custo dele, né? O custo de um cilindro, basicamente o custo, né? Um sistema desse com um cilindro de concreto, a gente gasta o equivalente a 2 caixas dessa, só que ele comporta 10 vezes mais, né? Então, vamos testar, é o primeiro, né? Vantagens e desvantagens de cada sistema. De cada sistema, né? Tá. Então estamos testando. Vamos ver como é que ele está aqui? A gente fez uma adaptação para não termos lugar coberto. E para a gente aqui, né, como a gente está aqui em Boiçucanga, né, aqui chove muito, né?
Então, a nossa grande questão aqui no começo foi controlar realmente a umidade, né? A gente viu que isso era bem importante no processo. Esse aqui você montou tem quanto tempo? Esse a gente montou no dia 24 de julho. Então a gente Tem um mês aí certinho. Um mês certinho. E o que a gente percebeu também é isso, no inverno parece que ele é um processo, fica um pouco mais lento do que no verão. É natural porque como a gente está falando de invertebrados e micro-organismos que vão estar atuando aqui também, a temperatura é um elemento chave para acelerar esses processos, essas reações. A pesquisadora explica que desde o início o objetivo era este: possibilitar que o produtor possa adaptar a técnica à sua realidade. Então a gente tem aqui um processo que é diferente daquele processo que a gente já viu na Embrapa, que a gente faz na Embrapa. Foi um processo totalmente desenvolvido pelo Guilherme e pela Júlia, em que eles fazem uma pré-compostagem antes e depois oferecem para o gongolo. Isso mostra que não há uma fórmula única, uma receita única. O importante é que a gente tenha aqui condições mínimas, né? Que a gente tenha uma manutenção adequada da umidade, que a gente tenha uma mistura de materiais mais fibrosos e menos fibrosos e que tenha aí um acompanhamento do gongolo, né? Uma proteção para não acontecer um excesso de chuva, né? Para não acontecer insolação. Então o processo pode ser totalmente adaptado à realidade local, à realidade do produtor. No entanto, o que Júlia e Guilherme não sabiam é que o gongo composto produzido por eles tem as características físicas e químicas muito próximas do gongo composto produzido pela Embrapa. O material foi analisado em laboratório e eles receberam o resultado das mãos dos especialistas. Vendo o resultado da análise, né, do composto processado por gongolos que a Júlia e o Guilherme estão fazendo aqui, e é muito interessante do ponto de vista da ciência, do cientista, foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa agradável, mas uma surpresa. Porque na ciência a gente fica sempre esperando, achando que se você modificar alguns fatores, você vai ter um resultado muito diferente, e nem sempre isso é verdadeiro. Então, o mais interessante desse resultado é que a gente está trazendo as análises aqui físicas e químicas, é que tanto do ponto de vista físico, de porosidade, de retenção de água, né, de densidade, quanto de química, que aí a gente tem pH, condutividade elétrica, nitrogênio, relação carbono-nitrogênio, o composto que vocês produzem aqui é muito parecido com o composto que a gente faz lá na Embrapa, com outra espécie, com outros resíduos, né, numa outra condição. Então, isso está mostrando para a gente que o processo é mais importante do que a espécie de gongolo, do que o tipo de resíduo, né? Então, o nitrogênio, que é um elemento muito importante para o composto, no caso do composto produzido por ele, está em 1,99, quer dizer, 2%. E os que a gente tem trabalhado também giram nessa faixa, 2,1%, 2,2%, 2%. Então, é muito semelhante para essa realidade composto que sempre tem uma variabilidade, né? Assim como a relação carbono-nitrogênio, né? Quanto de carbono tem aí para o nitrogênio, que é um nutriente? O de vocês está 14,60, né? O nosso está em torno de 15,2, né? Então, bem semelhante. Então, isso é uma prova de que o processo é mais importante. Para o casal, o resultado da análise vai servir como mais um estímulo para continuar com a produção do gongo composto. Para a gente é sempre uma surpresa, né? Porque a gente chega aqui, a gente faz, justamente para a gente já é uma grata surpresa, a Embrapa também ter conhecimento do que a gente vem desenvolvendo aqui. E ainda mais com esses resultados, né? Então, para a gente dá mais ânimo aí também, da gente saber que a gente está no caminho certo e que esses dados refletem isso, né? Sim. Então, pra gente, super bacana. Super. Legal.
Gostou do assunto de hoje? Quer saber mais informações? Então entre em contato com a Embrapa Agrobiologia em Seropédica, Rio de Janeiro. O telefone é código de área 21 3441 1500 e pela internet no embrapa.br/agrobiologia. E agora na Agência Embrapa de Notícias, fique por dentro das mais recentes novidades da pesquisa agropecuária feita no Brasil e no mundo. O agricultor brasileiro vai poder contar com um aplicativo chamado de AgroTag. Ele vai permitir o acesso e a atualização de um banco de dados colaborativo sobre o uso do solo. E isso vai poder ser feito de qualquer lugar do país. Será possível, por exemplo, acessar informações sobre produção, pastagens degradadas e áreas de preservação com o apoio de mapas e imagens de satélites. O aplicativo está em fase de validação e estará disponível a partir de outubro. Pesquisa aponta queda de 70% na produção de castanha do Brasil. A consequência disso foi a alta dos preços. Em alguns lugares, a lata com 11 quilos de castanha subiu de R$ 50 para R$ 120. Segundo os pesquisadores, a alteração do regime de chuvas foi o principal motivo dessa queda. Pesquisa desenvolve capinha Zevem, que produz 5% mais com 20 dias a menos que outras variedades. Chamada de BRS Integração, a variedade apresenta alta produtividade e bom vigor inicial. Possui também mais tolerância a doenças e se adapta a regiões de clima temperado e algumas regiões de altitude. Para saber mais, acesse a Agência Embrapa de Notícias e assine o boletim para receber toda semana as informações sobre as novidades da pesquisa agropecuária. Para crescer forte e saudável, a planta precisa de condições favoráveis, irrigação adequada, controle de pragas e doenças, além de nutrientes adequados a cada espécie. E é aí que entram os inoculantes, produtos que contêm micro-organismos com ação benéfica para o desenvolvimento das plantas. Quer saber como isso funciona? Então fique de olho agora no quadro Sempre em Dia. Você sabia que o Brasil é o maior produtor mundial de feijão? Isso mesmo! Aquele grãozinho saboroso e nutritivo que está sempre presente no prato dos brasileiros tem uma produção média de 3,5 milhões de toneladas por ano aqui no país. Ele é cultivado por pequenos e grandes produtores, especialmente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. E mais, 70% da produção está concentrada nas mãos de agricultores familiares. O feijão apresenta contrastes de produtividade. Mas e se eu dissesse que existe um produto no mercado que aumenta o rendimento de grãos do feijão, reduz o uso de adubo nitrogenado e custa bem menos que o fertilizante convencional? Este produto é o inoculante. Resultado de anos de pesquisa, o inoculante é um fertilizante natural que contém grande quantidade de bactérias que fazem muito bem as lavouras. Ele pode ser utilizado tanto por pequenos agricultores familiares quanto por produtores do agronegócio. E o que o inoculante faz na prática? O inoculante é um produto que intensifica o processo natural da fixação biológica de nitrogênio. Essa, por sua vez, permite que bactérias que vivem no solo se associem às plantas, captem o nitrogênio do ar e o transformem em alimento para o feijoeiro. Em um pacotinho de inoculante, as bactérias estão em grandes quantidades. É dessa forma que esse processo de fixação se torna ainda mais intenso, contribuindo para o desenvolvimento da planta. E mais, pesquisas apontam que o uso de inoculantes em pequenas propriedades, onde não se utiliza o adubo, os ganhos médios no rendimento de grãos de feijão ficam em torno de 25%. Maior retorno para o agricultor e maior sustentabilidade do seu negócio. Já nas lavouras altamente tecnificadas, que buscam grandes rendimentos, o uso do inoculante possibilita a redução de 50% do adubo nitrogenado, com a garantia dos mesmos índices de produtividade.
Isso também significa maiores ganhos para o produtor e menor agressão ao meio ambiente. Para obter sempre bons resultados na lavoura, o feijão deve ser inoculado a cada nova safra. Por ser um material biológico, o produto deve ser aplicado nas sementes, no mesmo dia do plantio, seguindo as recomendações do fabricante contidas na embalagem. O agricultor deve observar sempre se o inoculante é específico para o feijão, pois para cada cultura existe um inoculante indicado. Para o feijão calpi, por exemplo, aquele que também é chamado de feijão de corda, macaçá, fradinho ou miúdo, existe um outro inoculante que pode aumentar em até 50% a produção. Além de ter um custo bem abaixo que do fertilizante nitrogenado, o inoculante não contamina o solo nem os recursos hídricos. Bom para a lavoura, para o bolso do agricultor e para o meio ambiente. Considerada uma obra de referência, a publicação que apresentamos a você agora não pode faltar na prateleira dos profissionais que lidam com as questões ambientais no seu dia a dia. Confira no Minuto do Livro. Bens e Recursos Ambientais e o Direito Ambiental é o terceiro volume da coleção Direito Ambiental, publicada pela Embrapa. Com o objetivo de difundir conhecimentos na área e de orientar sobre procedimentos a serem adotados em variadas situações, a obra reúne o trabalho de juristas e profissionais de diferentes formações acadêmicas. Entre os temas abordados estão recursos hídricos, atmosféricos e potenciais de energia hidráulica, solar, biomassa e geotérmica. Para adquirir esse e os outros 2 volumes da coleção, basta acessar o endereço eletrônico da Livraria Embrapa, embrapa.br/livraria. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Para assistir outras reportagens, acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV. Ficamos por aqui hoje, nos encontramos na próxima semana. Obrigado pela sua companhia e até lá. Tchau!